Boa noite para todos os torcedores do Glorioso, torcedores que agora são finalistas da Libertadores da América 2024. É isso aí, depois de muitos jogos, muita luta, muita empolgação, somos oficialmente finalistas da Libertadores depois desse jogo contra o Peñarol, 3-1 para o Peñarol, mas 6-3 no agregado. Estamos classificados. Comemore, torcedor do Fogão, comemore. Esse dia é um dia histórico, mas é só o primeiro de muitos que vão vir. E a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse jogo, vou dar a minha opinião aqui sobre aquilo que eu vi dentro do jogo, dando sempre a minha opinião sincera, né, dentro desse canal, que é feito também para dar notícias e tudo mais, mas principalmente para dar a minha opinião sobre o Botafogo, sobre os jogos do Botafogo, sobre aquilo que eu estou vendo. Bom, em primeiro lugar, é claro que o mais importante a destacar é a classificação, né? É isso que conta, é isso que importa. A gente sabia que o jogo ia ser difícil, mesmo tendo feito 5-0 no primeiro jogo. A gente ia jogar na casa deles, é um time chato, enjoado, sabe fazer catimba. Teve todo um contexto aí, né? Também uma parte fora do jogo, extra-campo, que acabou também agitando e tumultuando um pouco os bastidores. Mas, enfim, a gente esperava um grande jogo de qualquer forma, mesmo não levando alguns dos nossos principais jogadores, né, poupando em função de cartão amarelo e tudo mais. E não foi bem isso que a gente viu, né? Aqui eu estou para dar a minha opinião sincera, então tem gente que diz que não tem que criticar quando perde. Eu acho que tem que criticar quando tem que criticar, tem que elogiar quando tem que elogiar. É fácil a gente elogiar quando a gente faz 5-0, né? Falei isso inclusive no pós-jogo semana passada. Parece que foi tudo às mil maravilhas, que todo mundo acertou tudo. E aí a gente vem para um jogo como esse e a gente meio que volta para a realidade, né? E é importante isso para que a gente possa acertar aquilo que não está funcionando, para corrigir os erros, para a gente ter jogos importantes pela frente. Não só pela Libertadores, a final, que a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro, que é um time muito bem treinado e muito competente, como também pelo Campeonato Brasileiro. A gente ainda tem 7 jogos pela frente disputando o título. Para esse jogo, o técnico Arthur Jorge decidiu não levar força máxima, até pelo resultado que construiu no primeiro jogo. Poupou, em especial, os jogadores que já tinham um cartão amarelo, para não correr o risco de uma suspensão, né, para uma final. Só não poupou o John. E aí aqui eu faço uma ressalva que eu acho que, né, tudo bem, não precisava poupar, mas tinha que ter passado uma instrução para o John não fazer tanta cera, porque correu risco sim. No intervalo do jogo, né, claro que a culpa aí não foi dele, mas o outro goleiro veio provocar, acabou tomando cartão vermelho, mas ele esteve envolvido. Eu até achei que o Arthur Jorge ia fazer uma substituição aí por segurança, acabou não fazendo. Eu acho que correu muito risco, e um risco desnecessário com a manutenção do John dentro do jogo, né? E aí, aproveitando para falar do John, a gente sempre falava que o Gatito não saía direito né, dentro da área, que ele era um jogador que fazia defesas espetaculares, mas que acabava, enfim, não tinha saída de bola. E a gente está tendo o mesmo problema com o John. De novo, quando a gente não é atacado, parece que está tudo certo, mas quando a gente é atacado, a gente começa a perceber isso. E a quantidade de vezes que o John catou mosca no jogo de hoje foi impressionante. Parece que ele estava completamente fora do jogo, né? Teve uma bola ali que quase foi gol. Se não fosse, não lembro quem que tirou, mas foi falta no goleiro. Mas se o juiz não marcou falta, meu amigo, não tem falta. Então, assim, o papel do goleiro, o goleiro é mais alto, sai com as mãos e não consegue segurar uma bola que está no alto, tem alguma coisa de errado com o goleiro. E ele falhou várias vezes, além de ter dado chance para o azar, com ceras desnecessárias para quem ganhou o primeiro jogo de 5-0. Falando de outros jogadores, né? O Botafogo fez um jogo bem aquém daquele que a gente está acostumado a ver o Botafogo fazer, aquele que é o melhor futebol do Brasil, que meteu 5 no Peñarol, não podia ter tomado 3 do Peñarol hoje. O Botafogo não saiu para o jogo, estava mais preocupado em rifar a bola, não segurava, não tabelava, não tinha ataque, era chute para o Tiquinho e torcer para que o Tiquinho sozinho conseguisse fazer alguma coisa, porque o Matheus Martins foi nulo, ainda tomou cartão amarelo besta, teve que ser substituído. O Savarino parece que estava morto, mas na verdade ele era sozinho para fazer as jogadas.
E o Tietê, como armação, não funcionou. E como marcação, também não. Né? Porque aí, se a gente for falar em marcação, o Marlon Freitas também é outro volante que faz a armação e deixa a marcação para o Danilo Barbosa, que foi outro cara que também não funcionou. Apesar de ser um jogador que eu considero mais voluntarioso do que habilidoso, mas hoje nem voluntarioso ele foi. O Léo Fernandes conseguia fazer qualquer jogada o tempo inteiro e eu também me espanto que em 90 minutos de jogo mais acréscimos nós não conseguimos marcar um jogador desse. Ninguém foi deslocado para fazer uma marcação no cara, o cara fazia o que ele queria. Então, são algumas preocupações que se levantam aí, porque tem jogo ali na frente e os adversários estão olhando para nós e tentando aprender como explorar as nossas fraquezas. Né? E o jogo de hoje a gente mostrou fraqueza. Por mais que fosse com um time misto, a qualidade desse time misto tinha condições suficientes de suportar essa pegada. Né? E aí, falando de outros dois jogadores que eu acho que destoaram muito para baixo, né? Vitinho, o Adrielson não vou dizer que muito para baixo, mas eu vou fazer uma piadinha aqui um pouco sem graça com ele, coitado. Eu diria que com o Adrielson em campo não tem placar em branco. Porque assim, desde que chegou ainda não mostrou segurança, não mostrou firmeza. Ah, no final do jogo tirou umas duas bolas ali. Meu, ele erra mais do que acerta, não tem firmeza para sair com a bola no pé, não tem a mesma habilidade que os outros jogadores. Ah, mas não está entrosado. Tudo bem, mas na hora de defender, é só defender, poxa. Não tem que estar muito entrosado. Se for para tirar a bola, vai, cabeceia, ganha o duelo, mas não ganha. O primeiro gol, se não me engano, saiu de uma. Iniciou, né? Depois de uma saída errada dele, se não estou enganado. E até acho que ele não falhou diretamente no segundo gol, nem no terceiro gol. O terceiro gol, sim. O terceiro gol, ele, como zagueiro, tinha que estar ali para defender também, né? Mas enfim, aí é um erro de todos. Muita desatenção depois de ter feito 2-1, que era para dar uma aliviada no jogo, vai lá e toma 3-1. Não adiantou de nada, continuasse 2-0. Né? Mas acho que o Adrielson, já no ano passado, naquela queda de rendimento que a gente acaba atribuindo ao Cuesta, e todo mundo malhou o pau no Cuesta, mas eu acho que o Adrielson ele era muito valorizado por causa do Cuesta também. Ele tinha desempenho bom por causa do Cuesta. Quando o Cuesta caiu de rendimento, ele caiu também. Né? Ah, mas é normal. Beleza. Foi para o Lyon. O Lyon não é aquele time todo, tem um nome já construído, mas o Lyon não tem um time bom e o cara não consegue se firmar como titular lá. Passou um ano lá e agora vem para cá. Né? Não chegou a dar um ano aí e tal, mas quase isso. E agora voltou para cá. Então isso já mostra que o futebol dele talvez precise ser um pouco contestado, que ele precisa voltar a ter boas atuações. Porque hoje a gente só tinha Barbosa, que tinha que ser poupado, a gente só tinha Barbosa no banco. E aí, o que faz? Né? Ainda teve que entrar, foi sereno, tirou bola, ainda fez o lançamento para o Almada no gol que o Botafogo fez. Então, o nosso melhor zagueiro ainda foi o cara que a gente tirou por medo de ele estar meio destemperado ali, de ser provocado e tomar um cartão. O Bastos, no fim das contas, tomou o cartão, porque o Bastos, como o Adrielson, não consegue jogar fora de posição, o Bastos tem que jogar fora de posição. Quer dizer, o reserva tem prioridade de jogar ali e aí o Bastos joga no outro lugar. O que acontece? O cara não está acostumado naquela posição. Então, toda jogada dele ele tem que se ajeitar de novo, ajeitar o corpo, ajeitar posicionamento para poder sair com a bola, para poder tirar a bola. Então, por que não mantém, já que vai fazer uma mudança, por que fazer duas mudanças na zaga, né? Por que tirar o Bastos do lugar para ainda botar o Adrielson? Então deixa o Bastos onde está e o Adrielson, se vira aí, cara. Se vira aí. Se tu é bom, tu vai se virar aí. Senão eu acabo perdendo desempenho em duas posições. E aí o Vitinho, o cara, ele realmente não entra no jogo. Não entra no jogo. Teve até a oportunidade de fazer um gol ali, né, na cagada, que iria acabar limpando um pouco o nome dele, mas só erra passe, não desarma, não constrói, não consegue segurar uma bola, não ataca, não defende. Vitinho, me ajuda a te ajudar, cara. Me ajuda a te ajudar. E agora a gente só vai ter Vitinho para a final, porque aí o Matheus Ponte entra na oportunidade da vida dele e consegue em 1 minuto tomar 2 cartões amarelos e ser expulso. E olha, eu tinha expectativa no Matheus Ponte, mas o cara que faz uma dessa, desculpa, aí acaba ficando às vezes mais queimado do que o jogador que erra a bola, né? Porque daí voltou para um equilíbrio de 10 jogadores contra 10,
que a gente não precisava. A gente podia estar um pouco mais folgado no jogo. De resto, acho que os jogadores que entraram, né, o Almada foi o que mais contribuiu, o Eduardo pouco, o Barbosa contribuiu defensivamente, mas enfim, acho que de modo geral o Botafogo não apresentou aquele Botafogo que a gente sempre fala que é o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol da América. O melhor futebol da América não podia ter tomado 3-1 lá. Desculpa, vou criticar, estamos classificados por uma final, vamos comemorar a classificação, mas não vamos aqui tapar o sol com a peneira, por quê? Porque daí depois vai para a final e comete os mesmos erros e perde uma final, aí vai fazer o quê? Não tem como voltar no tempo. E não são 2 jogos. Não tem como construir 5-0 antes, não tem como construir 2-0 antes. É um jogo, é uma chance para acertar. E é claro que daí a gente vai estar com o time titular, vai ter Luiz Henrique de volta, vai ter Igor Jesus de volta, Savarino tomara que descansado, embora vamos lembrar que até este presente momento que nós conversamos aqui, o jogo do Botafogo está marcado para uma terça-feira, o jogo contra o Palmeiras foi marcado para uma terça-feira, né, 4 dias antes da final, então o Botafogo não vai estar tão descansado assim, vai encarar aí uma maratona de jogos. Que bom que a gente está encarando essa maratona, porque significa que a gente está na final, né? Mas significa aí um pontinho de alerta com relação à saúde física dos jogadores aí. Bom, fizemos o resultado, mas acho que podíamos ter desempenhado melhor. Essa é a minha opinião, né? O Arthur Jorge deu uma mexida no time para dar uma equilibrada. Esqueci de falar do Alan, né? É porque muita gente critica porque o Arthur Jorge nunca coloca o Alan. Eu não vejo por que colocar o Alan. Ele joga 10, 15 minutos e ele não justifica os 10, 15 minutos que ele está ali, na minha opinião. Mas um jogo lá ele deu um passe que foi fenomenal. Gente, qualquer um tem um espasmo e tem um passe fenomenal. Estou falando de um jogador que tem qualidade, não estou discutindo a qualidade do Alan. Um jogador que tem qualidade, mas ainda não mostrou para que veio. Então, a insistência, às vezes, em colocar Tietê ao invés de colocar Alan, tem muito a ver com isso. Colocar Danilo Barbosa ao invés de colocar Alan, além, claro, da questão da estatura, mas porque eu não vejo o Alan desempenhando um bom futebol. Teve um momento ali no jogo que eu vi ele correndo atrás do Léo Fernandes e disse, opa, finalmente alguém para correr atrás desse cara. Mas foi uma vez só também. Então, assim, é complicado, porque é um cara que veio com status, é torcedor do Botafogo, joga sim um bom futebol, ele, né, na carreira, mas no Botafogo ainda não desempenhou. E a gente precisa desses jogadores desempenhando, assim como a gente precisa que o Matheus Martins volte a desempenhar. Eu queria ter entrado com o Oscar Romero. Eu acho que o Romero tem muito talento e não está sendo usado. Talvez não esteja mostrando também no treino aquilo que precisa, né? Mas veio, entrou no outro jogo, cobrou uma falta e virou uma assistência para gol. Mas foi só isso. Beleza, e o Alan? O Alan nem isso faz, né? Então, se a gente for olhar, né, por meritocracia, o Oscar Romero ainda está na frente do Alan no merecimento de uma vaga, né? Além de outras assistências que já deu na temporada. Depois de toda essa opinião sobre o jogo, sobre o Botafogo, né, mais especificamente, e que foi um jogo disputado praticamente dentro das 4 linhas, né, apesar de todo o burburinho por fora e tal, mas teve um lance que poderia ter sido capital nesse jogo, que foi o tal pênalti que não foi pênalti, que, jogada muito esquisita, né? Eu não consigo entender esse tipo de orientação. A regra diz que para pênalti não existe vantagem, então a partir do momento que ele viu o pênalti, ele tinha que marcar o pênalti, não podia esperar. Mas não podia esperar? No impedimento, a gente espera. Aí ali ele cancelou uma jogada que seria fatalmente o gol do Botafogo para marcar um pênalti. Aí ele foi, o VAR chama, ele em 30 segundos, nem isso, decide que não é pênalti, nem olhou outros ângulos, muito esquisito isso, né? E já decide que não é pênalti. Mas o Botafogo não pôde recuperar a jogada que era para ter sido um gol. Então, esquisito isso, que deixasse continuar e aí depois marcasse pênalti. Se desentendia com o Botafogo ali, mas ia dar uma vantagem de qualquer forma. Agora imagina,
se não é pênalti, né, como foi o que aconteceu, olha o prejuízo para o Botafogo. Então, assim, a parte da arbitragem, eu acho que essa foi a pior parte, não reclamaria de outras coisas, cartão amarelo aqui e ali, eu acho que, de certa forma, ele controlou bem o jogo. Eu até parabenizo o Peñarol no sentido de jogar o jogo, né, e não praticar o jogo. Ah, claro, eles precisavam do resultado, mas podiam ter sido violentos, podiam ter sido sacanas, podia ter acontecido muita coisa ruim, até pelo clima que vinha se criando. Eu acho que o resultado do jogo, né, em termos, vamos dizer assim, de sociabilidade, de um confronto limpo, ainda foi muito positivo para aquilo que estava se construindo. Então é isso. Acho que a arbitragem não interferiu, acho que o Botafogo devia ter jogado o melhor futebol. É esperar que pegue o VT desse jogo e entenda que esse tipo de jogo não pode mais acontecer. Porque se a gente tomou 3 do fraquíssimo Peñarol, imagina se a gente pega um time mais forte com essa mesma vontade, esse mesmo ímpeto. Né? Não dá, tem que tomar esse tipo de cuidado, esse tipo de erro não pode acontecer. Mas estamos classificados, 6-3, passagem comprada aí já para Argentina, Buenos Aires, esperando agora liberar os ingressos para poder fazer para poder já garantir a entrada nessa grande final. Deixar passar aí, né, um pouco desse nervosismo por esse jogo, começar a celebrar um pouco mais, e dentro de aproximadamente 30 dias aí, né, estaremos lá na final em Buenos Aires, e tomara que possa ser celebrando o título de campeão da Libertadores, e vai ser com certeza. Para você que chegou até aqui, quero agradecer, desejar uma boa noite aí, feliz, né, com essa classificação, e pedir para curtir o canal, curtir o vídeo, compartilhar aí com seus amigos, com seus colegas, botafoguenses ou não. Dá um joinha para a gente, porque isso ajuda a engajar ainda mais o conteúdo aqui para as outras pessoas que também torcem para o Botafogo.